Olá, caros cursistas e tutores. Bem-vindos à disciplina Oficinas Culturais. Eu sou a professora Ana Paula, especialista em arte e educação, e juntos vamos conhecer um pouco mais sobre as nossas origens culturais. Com esta disciplina, continuamos a construir o conhecimento dentro do seu curso técnico. Juntos, vamos refletir sobre a cultura do nosso país e como ela influenciou e continua influenciando as nossas relações sociais, nosso modo de ser e agir, tanto em casa como no trabalho e nos grupos sociais que fazemos parte. Em nossas aulas, tenham sempre à mão papel e caneta para registrar suas dúvidas e não se esqueçam de postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas. Estamos sempre à sua disposição. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum correspondente à aula dada. Nesta aula, vamos falar sobre a cultura brasileira, como ela se formou, seus elementos básicos e seu papel como formadora de identidade. Vamos conhecer também as relações étnico-raciais que existem nesse país multicultural. Estão prontos? Vamos começar a trilhar o conhecimento. Bem, a cultura faz parte de nós desde que nascemos. O ambiente familiar que conhecemos, com características e costumes próprios, é o nosso primeiro contato com a cultura. O cheirinho do bolo da vovó, o perfume do papai, a voz doce da mamãe, são alguns dos elementos da cultura familiar. Nesse ambiente, aprendemos como falar, como comportar, a quem respeitar e tudo o que é necessário para formar a nossa base cultural. Nossas raízes são a nossa base e quando começamos a sair desse ambiente para conhecer outros, novos costumes, elementos e valores somam-se ao que já conhecemos e assim somos transformados e enriquecemos a nossa cultura familiar com outras culturas e assim sucessivamente. Para conhecer a nossa cultura, primeiro precisamos entender o seu significado, enquanto palavra, e depois sua origem como manifestação de costumes, crenças, valores e tradições. Aí você me pergunta, por que eu tenho que saber isso, professora? Como eu disse no início, nossa base cultural é composta das nossas raízes e mesmo antes de seus pais, avós e bisavós, em um passado distante, começou a formação cultural do nosso país. A cultura brasileira é resultante das relações entre as diferentes etnias que aqui se estabeleceram. As indígenas, nativas, as africanas e as de origem europeia. E essa mistura nos torna diferentes de outros povos. Por isso, precisamos compreender seu significado e sua origem, para conhecer as primeiras raízes da nossa cultura. Vamos começar com a origem da palavra cultura, que vem do latim colere e designa cultivo, cuidado, ou seja, cultura era o cuidado com tudo que dissesse respeito aos interesses do homem, quer fosse material ou simbólico. Para manter esse cuidado, era preciso preservar memórias e essas transmitidas para as próximas gerações. Teve-se a necessidade de estabelecer um vínculo de ensino para efetivar essa transmissão. E esse vínculo teve início dentro das famílias, que mantiveram seus costumes por muitas gerações, por meio dos saberes transmitidos dos mais velhos para os mais jovens, até que se estabeleceu um sistema educacional para fazer esse papel. A palavra cultura é utilizada também para designar o cultivo de plantas, frutas e lavouras, como a cultura de laranja ou cultura de feijão, no sentido de cultivar e cuidar da planta até o ponto de colheita, ou também para determinar o cuidado com as crianças, assim, puericultura. Nesse caso, é adicionado um prefixo para a palavra. Agora que conhecemos a origem da palavra e seu significado, vamos conhecer conceitos de cultura que compreendem outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a antropologia e a sociologia.
Para Ferreira, autor do dicionário Aurélio, o termo cultura pode ser definido como um complexo de padrões de comportamento, crenças, manifestações artísticas e intelectuais transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. Já o sociólogo Pedrinho Guareschi diz que a cultura é toda a ação do homem sobre a natureza, é a identidade fundamental de um grupo humano, é a alma de um povo. Reunindo esses conceitos, podemos compreender que cultura é a forma de expressar de um povo e está relacionada com tudo que resulta da criação e do cuidado humano. Sendo assim, a cultura está relacionada com o que podemos chamar de patrimônio cultural, uma memória social que legaliza a identidade de um grupo. Neste primeiro momento, o que você, cursista, precisa entender é que nossa cultura deve ser preservada e valorizada, porque é ela que nos permite expressar nossa identidade, aquilo que nos torna diferentes em relação aos outros povos, o que nos torna especiais. E por falar em patrimônio, nosso país possui inúmeros bens de natureza material, como prédios, igrejas e monumentos, e bens de natureza imaterial, como festas tradicionais, produções artísticas e receitas culinárias, que fazem parte do nosso patrimônio cultural e são protegidos pelo artigo 216 da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Este artigo define o que pode ser classificado como patrimônio cultural, os direitos, deveres e punições para o poder público e sociedade, além de valorizar os bens brasileiros de natureza material e imaterial, considerando os elementos de interesse para a preservação da identidade e da cultura do nosso povo. Em seu caderno didático, você encontra esse artigo na íntegra. Leia para aprofundar seus conhecimentos. Nosso patrimônio cultural possui duas classificações: patrimônio material e patrimônio imaterial. O primeiro é aquele formado por um conjunto de bens culturais de ordem arqueológica, ou seja, refere-se ao estudo de vestígios materiais produzidos e utilizados no passado. De ordem paisagística, referente aos bens naturais e construídos e suas influências na sociedade. E ordem histórica, como belas artes e artes aplicadas, uma cidade, uma igreja, esculturas e monumentos. O segundo está relacionado aos saberes, às formas de expressão, habilidades, crenças, práticas artísticas ou religiosas, símbolos, valores, pensamentos e costumes, como uma peça de teatro, uma festa popular, um coral, uma receita culinária, lendas e outras tradições. Então vamos refletir. A cultura é um processo acumulativo de saberes. Eu aprendi com alguém e transmito para você e vice-versa. É a herança social da humanidade. Tudo que já estava aqui quando nós nascemos e aprendemos sobre elas. Somos integrados nesse sistema, criamos e transformamos a nossa realidade e somos afetados por essa transformação. E assim estamos sempre construindo nossa identidade, nossa maneira de ver, pensar e sentir o mundo. Vivemos e criamos a cultura em nosso dia a dia. Não há cultura sem o humano e não existe humanidade sem que haja cultura. Você, eu, nós somos cultura. E já que estamos bem informados sobre o termo cultura, sua origem e conceitos, vamos conhecer a cultura como parte de um processo de socialização que ocorre nos grupos sociais que pertencemos: família, escola, religião, trabalho, entre outros. Nesse processo de socialização, acontece a revolução do homem, sua construção, continuidade e percepção. E a cultura faz com que esse homem se olhe no espelho e se reconheça como o próximo, como o outro. E assim, novos grupos são formados e cada grupo se caracteriza por uma cultura própria, que passa a ser sua identidade. Hoje, temos em nossa sociedade uma infinidade de grupos que identificamos por suas características culturais. Por exemplo,
roqueiros se vestem de preto, curtem caveiras e acessórios metálicos. Os funkeiros com roupas extravagantes e também os acessórios e exaltação da sensualidade do corpo. Os cosplayers que gostam de se vestir como seus personagens favoritos e muitos outros. Eles possuem elementos comuns que os identificam, uma cultura própria. Com essas transformações sociais, surgem novas classificações de cultura. Cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Qual delas se identifica com você? Quero saber a resposta depois. Pode ser que você esteja pensando assim: moramos no mesmo país, então temos uma identidade cultural brasileira. Ainda assim, temos diferentes classificações culturais para uma identidade nacional? Se você teve esse pensamento, você está certo, caro cursista. Vamos compreender tudo isso juntos. Cultura erudita é aquela proveniente do pensamento científico, dos livros, das pesquisas ou do estudo em geral, produzida por intelectuais. Também é chamada de cultura da elite. Cultura popular está ligada ao povo e seu conhecimento e senso comum, elementos que diferenciam um povo do outro, sua identidade. Cultura de massa, provocada pelo desenvolvimento industrial dos meios de comunicação e pelo crescimento urbano, transformando conhecimentos, valores e gostos em mercadoria. Em um passado distante, somente os filhos de uma classe privilegiada ou elite tinham acesso à cultura erudita, enquanto a cultura popular era transmitida e vivenciada pela grande maioria da população. No início da nossa aula, falamos da origem da palavra cultura e da necessidade de se transmitir as memórias e saberes de uma geração para outra. Lembram-se? Esse processo faz parte da cultura popular. As duas culturas, erudita e popular, cresceram juntas. Ao lado da medicina clássica, existia a popular. Para o teatro erudito, o popular teatro de rua. Para os livros literários impressos, os livretos de cordel. O fato é que para cada classe social há um tipo de cultura, mas uma não anula a outra. Elas coexistem e com as transformações tecnológicas, a mídia pode transformar cultura popular e erudita em cultura de massa. Tudo é uma grande indústria cultural, que além de vender produtos concretos, vende uma ideologia consumista generalizada, criando um campo estético próprio e atraente. Quem já não comprou uma roupa igual a que é usada por uma atriz da novela? Ou usou o esmalte da apresentadora de TV? Ou ainda, dança a coreografia daquela música que está bombando na internet? Isso é cultura de massa. Imitar linguagens ou comportamentos de artistas, por um lado, pode ser saudável, mas por outro, pode gerar influências que contribuem para a descaracterização de uma identidade. A realidade que passa a existir não é mais a sua, e sim aquela apresentada na série de TV. É importante lembrar que hoje o acesso à cultura erudita não é mais limitada a uma elite privilegiada. Muitas pessoas podem ter acesso à cultura erudita por meio da formação educacional e das diferentes formas de informação e comunicação. E as escolas oferecem uma educação universal por força da lei. A aquisição desse tipo de cultura depende do interesse de cada um, de como se empenha para a sua formação. Assim como a tecnologia beneficia as pessoas possibilitando a aquisição de cultura erudita, sua função na indústria cultural tornou possível reproduzir as produções artísticas em escala industrial. Qualquer obra de arte dos grandes mestres da pintura é acessível pela internet. É só digitar o nome da obra ou artista no site de busca e inúmeros links são apresentados. Basta um clique. Livros, música, teatro, tudo está ao alcance de todos. Até mesmo a cultura popular foi afetada pela revolução tecnológica. Hoje, ela pode ser conservadora quando mantém a tradição ou inovadora quando incorpora elementos modernos.
Em espaços rurais, de maneira especial os mais isolados, a cultura popular sofre interferências menores devido à ausência crescente da tecnologia, preservando os costumes e saberes antigos, tendo manifestações culturais diferentes dos espaços urbanos, mas de igual valor cultural para a sociedade. Em outros lugares, as festas tradicionais se transformam em espetáculos para turistas, como o Carnaval do Rio de Janeiro e o Bumba Meu Boi de Parintins. Os produtos da arte popular também viram comércio turístico, como forma de preservar e desenvolver a cultura popular, e proporcionam uma melhoria na qualidade de vida dos artesãos. O turismo é importante, é uma indústria que contribui para o desenvolvimento econômico e social de uma região, mas não deve ser tratado como o elemento mais importante das práticas culturais. A preocupação não pode estar voltada apenas para os benefícios econômicos, esquecendo que estas manifestações contam histórias e são a marca de um povo. Senão, o argumento de preservação da identidade cultural torna-se vazio e sem relação com o povo que cria e transforma a cultura. Vamos relembrar. Vivemos em uma sociedade homogênea, ou seja, semelhante, com características gerais. Somos todos descendentes de uma miscigenação de etnias, falamos português e gostamos de carnaval, mas com diferentes classificações culturais, erudita, popular e de massa. E estas nos caracterizam, nos identificam dentro de um grupo na sociedade. Cada um de nós é um agente criador e transformador de cultura, e muitas vezes a cultura que criamos é transformada através de uma indústria cultural, tecnológica e midiática, tornando-se um projeto comum, transformar conhecimentos e gostos em mercadoria. Essa é a cultura de massa. E mais uma vez você me pergunta: professora, como tudo começou e chegou a esse ponto? E eu te respondo: tudo começou no período colonial, na mistura de etnias, de saberes, de cores e sabores. É a diversidade cultural do Brasil. Não é possível falar em diversidade cultural no Brasil sem falar dos marcos históricos, dos habitantes nativos, dos colonizadores e dos que aqui chegaram como escravos ou imigrantes. A formação da cultura brasileira se deu por diversas influências estrangeiras, acontecimentos históricos e movimentos artísticos. Os conquistadores foram surpreendidos com a beleza das terras tropicais, suas matas, a nudez dos nativos, seus costumes e rituais, que tinham uma intensa relação com a natureza. Os europeus encontraram um povo com uma agricultura diversificada, com o cultivo ou cultura de mandioca, milho, feijão, abóbora, amendoim, entre outros. Eles não conheciam animais como o cavalo, o porco e a vaca. A proteína animal para consumo era proveniente da pesca e da caça. Possuíam regras sociais e políticas para casamentos, celebrações religiosas, alianças, guerras e migrações. Toda essa riqueza cultural não tinha valor para os conquistadores que acreditavam na superioridade de sua cultura e hábitos, e assim começou uma jornada de extermínio, escravização e destruição. Aos habitantes nativos tentou-se impor uma educação e o padrão de comportamento característico da cultura europeia. Para esse serviço entram em cena os padres jesuítas que vieram com os colonizadores. A missão jesuítica era liderada pelo padre Manuel da Nóbrega e a missão cabia a função de ensinar os costumes, valores e doutrinas do mundo cristão europeu como único e verdadeiro padrão cultural. A primeira relação de trabalho entre os conquistadores e os índios foi o escambo. Nesse processo, os europeus ofereciam aos nativos objetos como espelhos, apitos e cordas, em troca do trabalho no corte e transporte do pau-brasil. Depois de seduzidos pelos objetos nunca vistos, foram sequestrados, escravizados e enviados aos engenhos de açúcar e para as lavouras.
Durante o processo de imposição cultural, aldeias inteiras foram destruídas, povos foram massacrados e escravizados. Os nativos tinham duas opções: submeter-se ou resistir. Aderir a uma nova sociedade, diferente de tudo que já conhecia, ou opor-se a ela e preservar suas tradições, crenças e ritos. Alguns nativos faziam uma terceira opção: fugir para regiões cada vez mais distantes dos núcleos formados pelos colonizadores. Os interesses mercantilistas dos conquistadores pela exploração de riqueza da nova terra levaram à busca de mão de obra extra. Na segunda metade do século XVI, os africanos começaram a ser trazidos para o Brasil contra sua própria vontade. Eram aprisionados, vendidos e traficados. Tornaram-se escravos. Muitos não sobreviviam à viagem, que durava de 5 a 6 meses nos porões dos navios, chamados navios negreiros. Entre as causas de morte estava a falta de alimentação e condições de higiene. A África já praticava o cativeiro antes da descoberta da América, gerando alta lucratividade para africanos, que caçavam e vendiam africanos. A África era o celeiro de mão de obra que lotava os países coloniais. Aqui no Brasil, os africanos eram levados para trabalhar nos engenhos, lavouras, realizar serviços braçais e domésticos. Não pense que a escravidão de pessoas ocorreu apenas com os africanos. O hábito de escravizar pessoas já existia nas antigas civilizações, como no Egito, na Grécia e em Roma. Geralmente eram estrangeiros ou aprisionados de guerra, e seus proprietários tinham direitos sobre eles, podendo trocá-los, vendê-los ou obrigar à realização de trabalhos forçados. Mais tarde, os jesuítas se opuseram ao trabalho escravo indígena e entraram em confronto com os colonos. Somente em 1682 que a mão de obra escrava indígena deixou de ser utilizada, substituída pelos escravos africanos. Estes tiveram sua liberdade decretada em 1888 pela princesa Isabel, com a assinatura da Lei Áurea. Esses povos trouxeram para o Brasil uma cultura rica e diversificada, que se misturou e transbordou em um caldeirão cultural. Mesmo aprisionados, mantinham seus costumes e rituais nas senzalas para que não se perdesse a essência de sua origem. Passados 2 séculos da conquista, o Brasil colônia apresentava uma vida cultural com uma curiosa combinação de estilos e influências artísticas, literárias e religiosas. Os movimentos artísticos passaram a definir a vida cultural e transformações na sociedade brasileira. Foram eles o barroco, o arcadismo, o romantismo e o modernismo. Vamos conversar um pouco sobre suas características e a origem de cada um, e o que eles deixaram de herança cultural para nós. Começamos pelo estilo barroco, que predominou no século XVII, em especial na região de Minas Gerais, a região mineradora, a civilização do ouro e local da Inconfidência Mineira, movimento de luta pela liberdade da opressão portuguesa. Os traços barrocos marcaram a arquitetura, principalmente na construção de capelas e igrejas, com entalhes em madeiras, cobertas com ouro e tetos cobertos com pinturas de imagens bíblicas. Os ornamentos eram definidos por esculturas de santos, anjos e colunas trabalhadas em espirais e curvas, dando a impressão de folhas, flores e conchas. A arquitetura é dinâmica e complexa, optando por figuras ovais, paredes côncavas e convexas e fachadas trabalhadas de forma a dar impressão de movimento. A matéria-prima mais comum na arte barroca era a madeira ou a pedra-sabão, para a base da obra, e pedras preciosas e ouro, utilizadas nos detalhes de acabamento. O barroco deu início à arte no Brasil e predominou do século XVII até o século XIX. Os principais representantes deste movimento no Brasil foram Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho, com as obras Os 12 Profetas,
e Os Passos da Paixão de Cristo, da Igreja Senhor Bom Jesus, ambas em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. E Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, com a pintura da nave central da Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, também em Minas Gerais, intitulada Ascensão da Virgem Maria. O arquiteto italiano Francesco Borromini, ícone do estilo barroco, justifica o excesso de ornamentos nas igrejas barrocas no intuito de torná-las festivas, esplendorosas e dinâmicas. O Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, foi declarado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985, como um dos maiores tesouros da arte barroca. Em contraposição ao barroco, no século XVII, tivemos o arcadismo, que expressava uma tendência mais racional e clara, por meio de críticas iluministas ao clero, à nobreza e ao sistema colonial. O movimento iluminista pregava a racionalidade. Acreditavam que somente pela razão o homem atingiria o progresso em todos os sentidos. Bem, o arcadismo foi um movimento artístico literário que rompeu a estética barroca com a publicação de Obras Literárias de Cláudio Manuel da Costa em 1768. Era um período de grande vivência literária e desenvolvimento intelectual no Brasil. As elites enviavam os filhos à Europa para estudar e estes retornavam com uma vasta bagagem literária que era compartilhada nas rodas de conversas, saraus e reuniões de família. Com a transferência da família real portuguesa e sua corte para o Brasil em 1808 e a posterior independência do país em 1820, veio o advento da imprensa régia, que deu impulso à produção e à distribuição de livros e jornais, e em seguida veio a missão artística francesa, a pedido de D. João VI, então rei de Portugal. D. João VI preocupava-se com a formação de uma elite cultural e artística em nosso país, e o objetivo da missão francesa era implantar uma escola de artes e ofícios no Brasil. Essa missão era composta de uma variedade de artistas, arquitetos, escultores, carpinteiros e ferreiros. Destaca-se o pintor Jean-Baptiste Debré, que escreveu o livro Viagem Pitoresca ao Brasil, com seus trabalhos artísticos e ilustrações da fauna, flora, costumes e hábitos do Brasil colônia. Veja que nesta época já existia uma preocupação com uma formação cultural para atender à elite dominante. Essa mesma elite preocupava-se em moldar uma nação com pressupostos que ela considerava ideais, e assim surgia no século XIX o movimento artístico do romantismo, tendo a realidade brasileira como principal fonte de inspiração para suas obras. Desenvolveu-se na pintura, no teatro e principalmente na literatura, sendo esta o meio pelo qual escritores brasileiros começaram a se preocupar em criar uma identidade nacional, apresentando em suas obras a realidade física e social do país, afetividade, nacionalismo intenso e indianismo. Dentre outros escritores, podemos citar José de Alencar, com romances indianistas como O Guarani e Iracema, e Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente, cuja literatura é um retrato histórico e psicológico do Rio de Janeiro e sua sociedade naquela época. São muitas as obras literárias machadianas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Qual de vocês não teve que ler uma obra machadiana para fazer um vestibular? Todos nós passamos por esse momento literário obrigatório. Voltando ao romantismo, este tem em seu contexto histórico a independência do Brasil, ocorrida em 1822, e um crescente sentimento nacionalista e de exaltação à pátria. E nesse período, um grupo de intelectuais fundou em 1838 o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
com o objetivo de consolidar a ideia de uma nação brasileira, construir uma história do Brasil. Assim começava oficialmente a construção do nosso passado. Era o momento de criar uma identidade para o país que não fosse uma extensão da história de Portugal. Quer saber o que aconteceu? Então preste atenção. Século XX. Inicia-se no Brasil uma produção industrial e um grande número de imigrantes de diversos países vem para cá em busca de melhores condições de vida. Com isso, houve um grande crescimento econômico e inúmeras transformações sociais, resultantes do convívio com diferentes culturas. Não são apenas indígenas, africanos e europeus. Além desses, agora temos italianos, alemães, russos, espanhóis, poloneses, japoneses e outros. Este contexto marca o movimento cultural do modernismo. Um grupo de artistas brasileiros queria uma produção artística brasileira afinada com os movimentos de vanguarda europeus, mas que preservasse o caráter nacional, sem complexos de inferioridade em relação à arte produzida no exterior. Entre esses artistas estavam Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e outros. Eles realizaram no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna, no período de 11 a 18 de fevereiro de 1922, também chamada Semana de 22. O evento aconteceu no ano do centenário da independência do Brasil e visava renovar o ambiente cultural e artístico brasileiro. O modernismo foi um movimento de contestação dos valores artísticos, que até então eram dominados pelo estilo europeu. A Semana de 22 representou uma renovação da linguagem artística brasileira, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o passado. O escritor Oswaldo de Andrade escreveu o Manifesto Pau-Brasil, texto importante para a poesia modernista, que reivindicava uma arte com características do povo brasileiro, com uma linguagem natural, nativa, original, uma arte baseada nas raízes primitivas. A partir desse momento, inicia-se um processo de criação da identidade nacional brasileira, com uma cultura própria, construída com uma diversidade de relações étnico-raciais e os diversos elementos que a compõem. Esse processo é longo e marcado por lutas, mas se constrói com o passar do tempo e continua sendo construído, só que com outros agentes, nós. Então, se inicia o processo de construção da identidade nacional brasileira. Estudiosos afirmam que cada sociedade elabora sua cultura e recebe influências de outras culturas, e os grupos sociais envolvidos nesse processo possuem sua própria cultura. Esse é o nosso caso. Os estudiosos fizeram um raio-x do Brasil. Sendo assim, a identidade cultural é formada por diferentes elementos culturais que podem ter significados distintos para cada indivíduo ou grupo social. A formação de uma identidade cultural pressupõe o reconhecimento e a aceitação de que o outro é diferente. E como já vimos, no Brasil existe uma diversidade de elementos culturais derivados de uma infinidade de povos que vieram para cá não só no período colonial, mas o fazem até hoje. Bem, a cultura é um estilo de vida próprio de uma sociedade ou grupo, e os indivíduos que compartilham a mesma cultura apresentam uma identidade cultural, definida pela representação das relações entre os indivíduos à medida que eles são influenciados pelos seus patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, as festas, os costumes, as tradições e outros. As influências são evidenciadas por meio das manifestações culturais. O Brasil sempre foi uma nação onde diferentes etnias encontraram campo fértil para se desenvolverem.
Seus elementos culturais diversificados se uniram aos que aqui já existiam e enriqueceram a cultura brasileira, se transformaram e moldaram através dos tempos e, atualmente, estão presentes nas regiões do nosso Brasil. Muitas dessas manifestações culturais são facilmente identificadas por nós, como as festas folclóricas com seus catopês, marujos e caboclinhos, o Bumba Meu Boi, as festas juninas, os folguedos em homenagem aos santos, como Divino Espírito Santo e São Benedito, entre outras. É uma exclusividade nossa a musicalidade, com variedade de ritmos, a culinária de inúmeros sabores e até mesmo a nossa genealogia, que vai desde o indígena, o negro, o mulato, o cafuzo, o branco, o asiático, enfim. Somos diferentes e únicos, somos brasileiros. E mesmo estando em um país, nosso povo apresenta várias maneiras de falar, com sotaques e palavreados que muitas vezes não conseguimos entender fora do contexto da frase. Esses arranjos na língua portuguesa padrão é outro elemento cultural que caracteriza o indivíduo e o liga a essa ou aquela região do Brasil. Por exemplo, quando alguém diz ser gaúcho, lembra-se da região sul do país, de churrasco e cavalos. Mas quando ele diz bate, que significa barbaridade, sabemos que é um gaúcho verdadeiro. Essas gírias populares expressam a regionalidade da pessoa. Outro exemplo, aqui em Minas dizemos osturdia para designar outro dia e Nossa Senhora para Nossa Senhora. Na Bahia se usa o termo apaz para rapaz e abilolado para maluco. Os mineiros costumam juntar as palavras para formar uma só, enquanto os baianos reduzem algumas palavras. E assim acontece em todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. Todos falamos a mesma língua, o português, acrescido de sotaques e expressões que fazem da nossa língua uma riqueza nacional. O mesmo acontece com a religião. Predomina-se o catolicismo, e esse é agregado de outras práticas religiosas, de acordo com cada região. No período colonial, os europeus impuseram sua religião cristã, e essa coexistiu com práticas religiosas indígenas e africanas nas senzalas e porões das grandes fazendas. Assim, surgiu o sincretismo religioso, onde doutrinas de diferentes origens se fundem para preservar os elementos da crença original e pregar uma mensagem única de paz. Podemos perceber esse sincretismo na festa do Senhor do Bonfim, na Bahia, onde católicos e integrantes de terreiros dividem as escadarias no ritual de lavagem das mesmas com água de cheiro. Hoje, existe um calendário religioso católico e um calendário religioso afrodescendente, que corresponde às práticas católicas. A religião brasileira é rica em elementos importantes que participaram da construção da cultura brasileira, composta de crenças que não se perderam no tempo e contam a história da nossa origem e, por isso, devem ser preservadas e valorizadas. E a mistura de tantos povos no Brasil, com seus elementos culturais e sua posterior formação de uma identidade cultural, se deu primeiramente pela miscigenação entre índios, europeus e negros, e depois os imigrantes estrangeiros, o que constituiu uma diversidade de grupos étnicos raciais que nos torna uma das mais ricas sociedades do mundo, no que se refere à cultura. A cultura afro-brasileira, ou o legado dos negros africanos, foi inestimável para a formação da nossa identidade cultural. Atualmente, existem comunidades rurais descendentes de negros escravizados, chamados quilombolas, e eles conservam costumes e o modo de vida de seus antepassados. Desde 1988, o Estado reconheceu o direito de ocuparem as terras com a intenção de valorizar a cultura afro-brasileira
e evitar que a história se perca no tempo. Podemos perceber a influência indígena por meio das lendas e mitos do folclore brasileiro, da arte cerâmica e o trançado da palha, dos artefatos em penas e rituais religiosos, que resiste o passar do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, tendo maior concentração nas regiões Norte e Nordeste. Os primeiros colonizadores que aqui chegaram foram os portugueses, e depois os italianos, alemães, espanhóis, entre outros. A imigração de origem europeia começou com mais vigor no final do século XIX, movida pela busca de melhores condições de vida, porque não conseguiam trabalho em sua terra natal. Hoje, muitos de nós temos índios ou negros entre nossos antepassados. Trazemos no sangue a herança desses e dos outros povos que se estabeleceram em nosso país. E ainda não parou. O Brasil sempre foi e continua sendo o país que recebe muitos estrangeiros que aqui se estabelecem e cada vez mais contribuem nas transformações da nossa cultura. Mesmo com toda essa pluralidade de culturas, a maior influência da cultura brasileira ainda é a dos portugueses, que nos deixou a língua portuguesa falada por todos nós, a religião católica, crença da maioria da população, e os seres fantásticos do folclore, como o lobisomem e o Bumba Meu Boi, presentes em todas as regiões nacionais e transformadas pelas culturas dessas regiões. Agora que sabemos que várias etnias se relacionaram socialmente e trocaram elementos culturais, construindo uma cultura, e essa foi se transformando com o passar do tempo desde o período da colonização, você pode definir a identidade cultural do Brasil? Vamos tentar. O Brasil é um país multicultural, com manifestações artísticas únicas e tradicionais, que resgatam as heranças dos povos que construíram o nosso país. Somos muitos com nossas especificidades e somos um com nossa nação. O Brasil contemporâneo apresenta políticas públicas de resgate das culturas indígena e africana, por meio da Lei 10.639/2003 e do parecer número 2 de 2007 do Conselho Nacional de Educação, em conjunto com a Câmara de Educação Básica, que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nos sistemas de ensino. Como forma de refletir os aspectos da formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos e suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política. Agora que sabemos que várias etnias se relacionaram socialmente e trocaram elementos culturais, construindo uma cultura, e essa foi se transformando com o passar do tempo, desde o período da colonização, você pode definir a identidade cultural do Brasil? Vamos tentar. O Brasil é um país multicultural, com manifestações artísticas únicas e tradicionais, que resgatam as heranças dos povos que construíram o nosso país. Somos muitos com nossas especificidades e somos um com nossa nação. O Brasil contemporâneo apresenta políticas públicas de resgate das culturas indígena e africana, por meio da Lei 10.639 de 2003 e do parecer número 2 de 2007 do Conselho Nacional de Educação, em conjunto com a Câmara de Educação Básica, que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nos sistemas de ensino, como forma de refletir os aspectos da formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos e suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política. Resgatar a nossa memória histórica significa resgatar a nós mesmos, conhecer nossas raízes, nossa origem. Todos esses saberes devem ser valorizados, preservados e passados para as novas gerações. Hoje, caminhamos pela história da cultura do Brasil, sua origem, sua formação e como ela define uma identidade. Não se esqueçam de postar suas dúvidas e questionamentos no Fórum Tira Dúvidas, de participar dos fóruns de discussão e consultar seu livro didático sempre que necessário.
Leia, busque outras fontes de pesquisa, enriqueça seus estudos e compartilhe conosco. Temos um espaço bem legal no ambiente, o Café Virtual. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até mais!